dia, crianças. Bom dia, família. Bom dia, tia Jô. Bom dia, tia G. Tudo bem? Tudo jóia? Crianças, nós chegamos na nossa trilha 8, que significa que é o nosso último conteúdo. Mas os conteúdos que já ficaram para trás, cada um mais lindo que o outro, com muita informação, esse daqui, muitas histórias para contar. Eu já estou sentindo aquele gostinho de novidade, de coisa boa pelo ar. Ai, vai ser maravilhoso. Porque ouvir histórias, a gente viaja com a nossa imaginação. Quando a gente conta histórias, a gente vai para a floresta, a gente vai para o oceano, a gente consegue participar com a nossa imaginação naquela história. Sabe, crianças, eu amo ler. Tem uma estante na minha casa só com os meus livros. Eu não cheguei a contar ainda não, a minha filha já falou para eu fazer isso. Eu devo ter mais de 500 livros na minha casa. Que beleza! E igual a tia Jo falou, eu conheço o Japão, eu conheço história da guerra quando eu nem era nascida, mas eu adoro ler história de guerra. Eu já fui para a Europa, só que tudo com os livros que eu vou lendo. Aí eu fico com raiva do personagem, eu fico apaixonada pelo personagem. Se acontece uma tragédia com o personagem que eu gosto, eu choro. Quer dizer, eu vivo a história. E agora mesmo eu estou lendo uma que é de guerra. É de guerra. Emoção. Então vai dando aquela emoção. Então ler é isso. Você vai abrindo a sua mente e você vai participando. Você vai se apaixonando pelos personagens. Você vai querendo ajudar o personagem. Então isso faz com que a nossa imaginação viaje por várias partes do mundo. Exatamente. E nesse conteúdo, então, nós vamos apresentar isso para vocês. Historinhas que você já leu com a mamãe, com a vovó. Historinhas que fazem parte da nossa vida. Então, nesse conteúdo, a unidade 8, muitas histórias para contar. Exato. Então nós vamos começar pelo seguinte: já que tem muitas histórias para contar, nós vamos desafiar vocês. Será que você já ouviu muitas histórias? Então, agora nós vamos pegar alguns personagens de algumas histórias que eu tenho certeza que você já ouviu na escola, ou a mamãe já contou para você, ou você já assistiu na televisão. Vamos tentar descobrir, então, os personagens de algumas histórias. Por exemplo, nós temos aqui um porquinho, tia G. Tem história que fala de porquinho? Muitas histórias para contar. Qual será a história que relata os porquinhos? Vocês sabem, crianças? Tem até um número, né? Um número de porquinhos, né, tia Jô? Já descobriram? Já tenho certeza que vocês falaram que é os três porquinhos. Nessa história dos três porquinhos, nós temos quantos porquinhos? 3. 3. E nós temos quantos lobos? Um lobo. Cada personagem tem as suas características. Os porquinhos, tinham um preguiçoso, que era fazer as coisas de qualquer jeito. Sim. Tinha um que era atencioso, fazia tudo muito perfeito. E aquele que era mais ou menos, não era tão preguiçoso, mas também não era tão trabalhador igual o outro. Estão percebendo as características de cada personagem? E tinha aquele que tinha muita fome, que gostava de comer comida, carninha de porco. Quem que era? Aqui, o nosso amigo lobo. Viram, então? Conseguiram identificar essa história? E a história, ela tem um começo, um meio e o fim. Essa história dos três porquinhos, ela começa com os porquinhos felizes,
cantando que morava na casa da mamãe, mas chegou um dia eles queriam o quê? Ah, ter a sua própria casa, né? Ter a sua liberdade. No meio da história, cada um constrói a sua casa. Mas, no meio da história ainda, o que acontece? O lobo? O lobo aparece. E lá mais pro final da história, quem é que se salva? Os porquinhos, porque faz com que o lobo caia dentro de um balde com água fervendo. Viram então, crianças? A história ela tem esse enredo, um começo, um meio e o final. Se a gente perguntasse para vocês agora, qual é a parte que você mais gosta dessa história? É o começo da história? É o meio dessa história, onde eles estão construindo a casa e o lobo vai lá soprar a casa? Ou é o final, onde o lobo se dá muito mal? Então, essa é a história dos três porquinhos. Mas nós temos também outras histórias interessantes que vocês conhecem. Uma personagem muito bonitinha. Uma menina. Ela usa uma capa vermelha. Que ela ganhou de presente da avó. De quem nós estamos falando? Dessa daqui, a Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho tem algumas características. Ela tem um chapéu vermelho, que ela não tirava da cabeça. Ela era uma menina que amava muito quem? A vovó. A vovó. Ela era obediente à mamãe. Sim. Mas teve um dia que ela o quê? Ela desobedeceu e aí no caminho ela encontrou com uma pessoa, né, um animal, né, do mal, mas ele se fez de bonzinho e enganou a Chapeuzinho. E ela tinha também uma pessoa que a gente disse que ela amava muito, que era? E que estava dodói, por isso que ela foi visitar a vovó. Mas o final dessa história é triste ou é um final feliz? É um final feliz, porque no meio da história aparece um caçador que acaba, matando o lobo que quis enganar a Chapeuzinho e quis comer a vovó. Viram então? Outra história que tem os personagens dessa história: Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o lobo também tinha quem? A mamãe, né? Que dava conselho, que foi a que aconselhou a Chapeuzinho. Filhinha, você não converse com estranho e você vá pelo caminho do rio, que é mais perto. E ela acabou pegando o caminho da floresta. Viram então, crianças, como é legal a gente ouvir histórias. Cada história acontece em um lugar, cada história tem os seus personagens que têm atitudes o quê? Diferentes uns dos outros. E aí, crianças, sempre que termina uma história, porque essas histórias foram criadas por grandes escritores. Eles não eram brasileiros. Nós temos bons escritores brasileiros. Ao longo da história nós vamos falando deles também. Mas esses clássicos, eles não são de escritores brasileiros, mas eles escreveram e essas histórias foram passando e sendo traduzidas, ou seja, a história que foi escrita lá na Inglaterra chegou aqui no Brasil. Se viesse em inglês, por exemplo, a tia G não ia ler, porque eu não sei inglês. Eles traduziram para o nosso idioma. Então nós vamos contando. Entre esses clássicos, é a Chapeuzinho Vermelho, que nós já falamos, é Os Três Porquinhos, o clássico A Cinderela, nós temos a Bela Adormecida, a Branca de Neve, e nós temos algumas histórias que, quando termina, a gente fecha o livro, a gente para e pensa, será por quê que o Christian Andersen escreveu essa história? Será o que ele quis trazer quando escreveu, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho?
Nós vamos contar e depois no final eu vou falar para vocês. Que mensagem que essa história quis trazer? Ele não escreveu assim por escrever. Ele queria, naquela época, trazer uma mensagem muito positiva para vocês que são crianças. Aguardem que nós vamos falar sobre ela. Muito bem. Cada história, então, tem um sentido para a nossa vida. Nesta página, então, crianças, o que é que nós vamos fazer? Nós apresentamos a capa, né? Da nossa unidade 8, que traz muitas histórias para contar. Falamos aqui de alguns clássicos, certo? Mostramos até alguns personagens. Então, agora é sua vez de fazer atividade aí em casa, tá bom? Aqui no livro, nós temos, nesse espaço do livro, algumas linhas em branco. Você vai poder escolher algumas histórias e escrever o nome delas aqui. Ah, mamãe, eu quero escrever a Chapeuzinho Vermelho. O título, então escreva Chapeuzinho Vermelho. Ah, eu quero também escrever Branca de Neve, que eu lembro dessa história. Escreva. Ou outra história que nós não falamos aqui e que você também gosta muito de ouvir. Isso. Você vai escrever aqui com a mamãe 4 histórias, né, tia G? Isso. 4. Eu escolhi, crianças. Vamos ver se alguém se identificou. Não precisa ser essas não, igual a tia Jo falou. Vocês vão escolher as histórias de vocês. Eu escolhi as minhas. A Branca de Neve. Branca de Neve. Eu escolhi a outra. Os 3 porquinhos. A outra. Chapeuzinho Vermelho. E eu coloquei também a cigarra e a formiga. Viram, então? Essas foram as escolhas da tia G. Você vai fazer as suas escolhas. E aí, o que é que você vai fazer depois que você escreveu essas 4 títulos da história? Você vai escolher uma história, a sua preferida, a que você mais gosta, e vai fazer o desenho dessa história, colocando os personagens, aonde essa história acontece, isso, tá? Que é muito importante, e vai fazer um desenho bem bonito, usando toda a sua imaginação para fazer o desenho dessa história. Tá bom? Depois pintando para ficar super linda, porque você vai ser o autor agora, tá? Então, escolha uma parte da história, faça bonito e pintem bem bonito, como se essa parte da história ela fosse ser publicada para as outras crianças verem. Então, caprichem, hein? Isso. Então, a nossa aulinha de hoje foi isso, tia G. E nós vamos finalizar com uma história. Hoje temos história? Vamos a Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá então, contando para vocês a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Olha só, vamos ouvir? Era uma vez uma menina. Ela era apaixonada pela sua avó. Aí um dia sua mamãe falou assim: Chapeuzinho Vermelho, vá até a casa da vovó, porque a sua vovó, ela não está bem. A sua vovó está dodói. Aí ela falou: tá bom, mamãe, eu irei visitar a vovó. Aí a mamãe disse o seguinte: Chapeuzinho Vermelho, você vá pelo caminho do rio, porque ele é mais perto. Mas a Chapeuzinho Vermelho começou, ela saiu para visitar a vovó. Ela não prestou atenção no aviso e ela acabou indo pelo caminho da floresta. E lá ela começou a se distrair. Ela começou a catar umas flores para a vovó. E aí, nesse meio do caminho, quando ela estava distraída, será o que aconteceu? Ela encontrou o quê?
personagem não apareceu falando que era do mal e queria comer a minha vovó. Ele chegou e fez assim, ó. A Chapeuzinho Vermelho olhou. Quem está me chamando? Ele falou, sou eu, o anjo bom da floresta. Aí ela, você é um anjo? Então com um anjo eu posso conversar, porque todos os anjos são bonzinhos. Aí ele, aonde você está indo, menina bonita? Ela, anjinho, eu estou indo ver a minha vovó. A minha vovó está doente e a minha mamãe pediu para eu levar umas frutinhas para ela. Esse danado perguntou, aonde mora sua vovó, menina bonita? Ela, mora numa casinha na floresta, uma casinha bem bonita. Ele, então tá bom, se cuide, menina. E ele correu antes da Chapeuzinho Vermelho. Quando chegou lá na casa da vovó, ele fez assim. A vovó, quem está batendo? Sou eu, a sua netinha. A vovó não sabia. Pode entrar, Chapeuzinho Vermelho, eu estou com muita saudade de você. Quando a Chapeuzinho Vermelho chegou, encontrou o lobo, que já tinha engolido a vovó, e estava com a roupa da vovó deitada na cama e esperando a chegada da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho chegou. Pode entrar, minha netinha. E aí, a Chapeuzinho Vermelho, não sabendo de nada, já foi direto para o quarto. Chegou lá, estranhou aquela vovó. Ela estava nariguda, olhuda e dentuça. E ela começou a fazer pergunta. Vovó, mas pra que essas suas orelhas tão grandes? E a vovó respondeu. É para te ouvir melhor, minha netinha. Vovó, pra que esse nariz tão grande? É para te cheirar melhor, minha netinha. Vovó, que braços grandes. É para te abraçar melhor, minha netinha. E esses olhos arregalados, vovó? Esses olhos é para te ver melhor, minha netinha. Vovó, e essa boca enorme? Esta boca enorme? É para te comer, minha netinha. E aí a Chapeuzinho começou a gritar, socorro, socorro! Nisso apareceu quem? O caçador que estava passando ali por perto. Ele correu, entrou a tempo de cortar a barriga do lobo, tirar a vovó lá de dentro que já estava passando mal, e assim ele conseguiu salvar a vovó e a Chapeuzinho Vermelho. História terminou o quê? Feliz. E aí, crianças, nessa história, olha o ensinamento. Vocês nunca, em momento nenhum, podem dar informações ou conversar com pessoas estranhas. Toda pessoa que quer fazer o mal, ele não vai chegar com cara de malvado. Ele vai primeiro querer a sua atenção. Ele vai primeiro chegar com carinho. Ele vai te oferecer docinho. Vai falar que ele é bonzinho.
Então, nunca dê informação aonde você mora para estranho. Número de celular para estranho. Nunca aceite balinha, docinho, pirulito de quem você não conheça. Porque toda pessoa que quer fazer o mal vem sempre com cara de bonzinho. O lobo passou por um anjo. Então, olha o ensinamento dessa história que foi escrita tantos anos atrás, sendo tão atual. Toda pessoa que quer fazer o mal, ele vai falar que ele é bonzinho. E informação para passar sobre você em celular, negativo. Qualquer convite de amizade, qualquer informação a seu respeito, você tem que chamar a mamãe. Mamãe, olha essa pessoa no celular, ela está me enviando uma solicitação de amizade. Ou então, olha a pergunta que ela está fazendo, ela está querendo saber a minha idade, onde eu moro. A mamãe já vai bloquear essa pessoa. Então, cuidado tanto em celular como em informação com a pessoa que está à sua frente. Só vou dar informação para quem for meu amigo e amigo da família. Combinado? Combinado. Entenderam então a mensagem, crianças? Então a nossa aulinha de hoje, ela se encerra com essa linda historinha da Chapeuzinho Vermelho. Faça o seu desenho e registre para nós, para as tias, como ficou a sua história, tá bom? Amanhã a gente volta com mais tarefinhas e mais histórias para contar. Vamos cantando a musiquinha? Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui. Tchau, tchau. Tchau.